Boa tarde, turma. Começando mais um projeto, eles são gente como a gente. Hoje a entrevistada de hoje será a nossa colega e companheira Cleusa. Ela leciona História e Projeto de Vida. Tudo bem, Cleusa? Tudo, Maicon, tudo bem. Agradeço muito pelo convite. Nós que agradecemos. Então, vamos para a primeira rodada de perguntas, né? Eu queria saber, Cleusa, de você, se essa profissão que é tão bela como ensinar, você teve esse princípio? Sempre foi ser professora? Ou no decorrer do seu da sua trajetória você quis uma outra coisa? Explique para nós. Maicon, eu acho que eu nasci para ser professora. Eu sou de uma geração, como vocês sabem, meio antiguinha, e as mulheres não trabalhavam. As mulheres, elas cresciam, casavam, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, né? Esse era o comportamento da maioria delas. E eu sempre tive uma cabeça diferenciada. Mesmo pequena, eu era uma criança esperta e eu pensava em trabalhar, em lutar, enfim. E eu sempre pendi muito para esse lado, né? Para essa profissão. Por quê? Eu morava em Arco-Íris, como vocês sabem, Arco-Íris é uma cidade pequenininha, era menor ainda há 60 e poucos anos atrás. E eu morava assim, quase em frente da escola, e a um quarteirão do ponto de ônibus. Então, o que que eu fazia? Eu ficava em pé no portão para ver as professoras descendo do ônibus, porque para mim era assim, eram autoridades que desciam naquela rua, sabe? Era como se fosse assim umas deusas, né? Aquelas mulheres, né? Que trabalhavam. Eu admirava muito, achava aquilo muito bonito. E eu ficava em pezinha ali no portão, vendo elas irem para a escola e pensando: um dia eu quero ser professora. E sempre com esse pensamento, com essa ideia. E eu era esperta, eu aprendia tudo muito rápido, assim, o que meus pais me ensinavam, meus tios, e e aí eu ensinava. Eu gostava de compartilhar, de replicar, é esse o termo, né, da PEI, replicar, aquilo que eu aprendia. E pegava lá uns carvãozinhos, ia para a parede da casa, ia dar aula para a molecada. E aos 7 anos, naquela época, só podia entrar na primeira série porque não tinha prezinho, nada. Aos 7 anos de idade. E eu tinha 6 anos e, assim, dei o maior trabalho para minha mãe porque eu queria ser matriculada. Fui lá, conversei com o diretor, porque eu morava em frente, e era um diretor que todo mundo tinha medo dele, seu Sérgio Manuel Bianchi. E eu não tive esse medo. Ele explicou que eu precisava ter 7 anos de idade, que não estava pronta, que a lei não permitia. Mesmo assim, eu continuava em pé no portão todos os dias pedindo para ir para a escola, né? Até que um dia a professora Isaura, da primeira série, me abraçou e falou: Vamos, falou para minha mãe, vou levar. Ah, 2, 3 dias, não quer mais. Aí, com 15 dias de escola, eu já estava passando a perna na molecada, ensinando aqueles que haviam entrado há 2 meses, compartilhando já o que eu havia aprendido naqueles 15 dias. Aí fizeram a minha matrícula, mesmo sem ter os 7 anos, fizeram. E a partir daí, sempre, né, assim, com essa relação com a escola, né, com professores, né, aqueles que chamavam atenção por um motivo ou por outro, né? Então eu considerava assim verdadeiros deuses, como eu disse anteriormente, né? Tinha um carinho muito grande, né, pelos meus professores. Não vou dizer que por todos, mas alguns marcam a vida da gente, né? E foi dessa forma, dessa forma.
Isso, Cleusa, é até bom você tocar nesse ponto de marcar a vida, né? Eu já até propor uma outra questão sobre isso mesmo. A gente sabe que na nossa área a gente marca muitos alunos, né? Os alunos gostam da gente também, né? Tem aqueles que não, é normal, tudo bem. Mas, pensando, você já até deu a resposta. Para você, Cleusa, nessa sua caminhada, então, importante entender aqui, então, que você sempre foi para a educação. Muito bem. Para você, Cleusa, nessa sua caminhada, qual. Eu posso citar mais de um se precisar, se for o caso, tá? Sabe o nome também seria Uhum. legal. Alguém que se incentivou e que você se espelhou. Pode ser professor, pode ser da própria casa da família também, algo que te espelhou, assim, ó, eu vou seguir essa pessoa que me motivou a ser o que eu sou hoje. Ah, sim, teve alguns. Essa professora que me abraçou embaixo, na frente da minha casa, embaixo do pé de chorão, que era uma árvore que tinha, onde eu ficava ali esperando elas passarem. Dona Isaura, né, que foi um exemplo aí. E depois, assim, já na fase de Fundamental 2, de ensino médio, tive alguns. Professora Olga Braga, professora Elda Portela. Essa professora Elda Portela, ela deu aula para mim na quinta série. Eu ainda morava em Arco-Íris. E assim, eu quero até aproveitar para falar aqui, Maico, uma coisa que eu acho que é interessante. Naquela época, para a gente entrar na quinta série, tinha que fazer um exame de admissão. Você tinha que fazer uma prova, uma avaliaçãozinha. E em Arco-Íris, até então, só tinha até a quarta série, a escolinha. Então, aquele ano que eu fui para a quinta, foi o ano que teve um exame de admissão muito concorrido, porque várias pessoas que haviam terminado a quarta série lá atrás e que tinham parado também concorreram. Então, eu me lembro que meu tio, que era casado com um filho, concorreu comigo, que era uma criança de 10 anos, né? E era só à noite, era uma classezinha à noite. Eu, com essa idade, eu fui estudar à noite, mas morava em frente da escola, como eu te disse, né? Não tive maiores problemas. E até porque eram outros tempos também, e né, era tudo assim muito diferente. Mas eu me lembro, assim, com muita saudade da professora Elda, ela era professora de geografia, porque em 69 eu estava na quinta série. E aí aconteceu um fato histórico maravilhoso, que foi a chegada do homem à Lua. Né? Ele pisou no solo da Lua pela primeira vez, aí os norte-americanos. E ela levou a televisão para a escola. Então, eu nunca me esqueci disso. Aí você fala assim, pergunta para mim, você nunca tinha visto uma televisão? Bom, eu já tinha visto, desligada, na casa dos outros, porque na minha não tinha, né? A minha vida era muito simples, o meu pai batalhava muito pelos filhos, né? Para que a gente estudasse, mas era tudo com muito sacrifício. E então nós não tínhamos televisão, geladeira, nem energia elétrica. Por alguns anos, nós morávamos numa casinha que não tinha, era na base da lamparina. Eu estudava com a lamparina acesa. E a professora levou a televisão. Então, isso também me marcou muito, né? O fato de ver uma televisão ligada e de ver o homem pisar na lua, né? A frase, né, que ele pronunciou. Então, tudo isso, essa professora passou a ser um mito para mim, né? Um mito. Então, eu tive bons professores, aqueles que ensinavam de uma forma que eu conseguia compreender, que eu conseguia entender, outros que podiam explicar, né, de uma maneira que a gente conseguisse assimilar, né, e achava e passava a matéria para frente, mas de uma forma ou de outra fizeram a diferença na minha vida. E eu me espelhava muito neles, né? A Cleusa, professora de geografia, que já deu aula no ensino médio, né? A Quelê.
eu esqueci o sobrenome dela. Também ótima professora, a Elizabeth Manrique, que deu aula de história numa barca, excelente professora, porque era muito difícil para mim entender a, eu misturava muito a história moderna, a história do Brasil, a história antiga, e parece que ela colocou assim em gavetinhas de uma maneira, ela trabalhou de uma forma que não fez aquele balaio, aquela mistura, e na minha cabeça eu consegui ter uma sequência, né? Então, a partir daí, eu fui gostando da história, né? E coincidiu também, né, que abriu a Fafite, ali mais ou menos nessa época que eu estava indo para a faculdade, perto de casa, era a faculdade que eu podia pagar, né, porque ganhava pouco, mas isso já estava no meu sangue. Embora que lá com 18 anos, na hora de ir para uma faculdade, eu pensei em serviço social, porque eu trabalhava no sindicato rural e a gente acabava fazendo essa parte, né, de assistência ali, e eu gostava muito do meu trabalho. Então eu pensei no serviço social, mas não era para mim, né? Mais caro, Marília, teria que morar lá, a minha família não tinha condições para isso, então era tudo muito difícil, né? E foi onde eu fui para o curso de História. Quando eu terminei o curso de História, já na sequência, eu quis fazer Geografia, me encantei com a Geografia e quis fazer, e aí não tinha por aqui. Na época só tinha em Andradina, e estava abrindo em Adamantina, aquele ano. E aí meu pai falou, para Adamantina eu deixo, mas era tudo muito difícil, mãe, porque não tinha ônibus de prefeitura para levar, não tinha nada, sabe? Você não podia financiar a sua faculdade, né? E pagar depois de formado, não existia nada disso. Então, tinha que arcar com o custo da faculdade, mais a despesa do ônibus diariamente. Não foi fácil, foi uma luta braba. Muitas vezes eu não tinha esse dinheiro para o ônibus, não tinha. E aí meu pai me levava de carro, olha que situação. Aí você fala assim, mas seu pai podia te levar de carro? Mas ele também não tinha, ele abastecia lá no posto e deixava pendurado, você entendeu? E me levava, esperava eu voltar. Então, foi assim. E acabei fazendo geografia, né? Tinha pouquíssimas pessoas em Tupã formadas em geografias, mas assim, duas, três pessoas, né? Então, eu fui uma das primeiras aí com um diploma de licenciatura plena em geografia, e fui sempre trabalhando, sempre escola particular, no Estado, e uma hora não estava no Estado, estava só na particular, mantinha o meu serviço, que ganhava pouco, mas era garantidinho, e sempre lutando, né? E foi assim, essa trajetória dentro da educação. Então, né, a gente observa assim, né, que essa trajetória foi de muita luta, né? A gente tem que colocar um contexto histórico mesmo, né? Hoje os tempos são outros. A gente sempre fala, é mais fácil hoje para eles, com nossas crianças, eu trato como nossas crianças, porque são nossas crianças, né? Então, pensa, a sua trajetória foi sofrida também, como de muitas histórias que a gente estão contando nesse projeto. Então, você é a gente como a gente mesmo, como eles também. Eles têm que enxergar a gente nessa forma. Como a gente está nesse tempo remoto, é aí que vai entrar uma minha outra questão para você, para a gente fechar bem, é assim, o que que você pode dizer para nossas crianças nesse momento que estão passando? Qualquer fala que você queira passar para os seus alunos, esse é o momento. Aham. Olha, eu digo que a gente tem que sempre lutar, perseverar, ter foco. Como eu disse para vocês, desde pequenininha eu queria ser uma professora. Por quê? Porque eu queria dar uma vida melhor para minha mãe, para minha irmã. Eu queria ter uma vida melhor. E eu achava que se eu fosse uma professora, eu teria, sabe? E aí eu acho que eu consegui isso.
Porque hoje eu tenho energia na minha casa, eu não tinha, disse para vocês, eu não tinha, as pessoas tinham energia na minha casa, era lamparina, né? Então, era assim, um quarto para nós quatro, né? Minha mãe dividia com guarda-roupa, e a gente sempre lutando. E eu acho que a minha profissão trouxe muita coisa boa, sabe? É, trouxe a minha formação, quem eu sou. Eu acho que eu melhorei como ser humano, né? Estudando dentro da minha profissão, em contato com os meus alunos, aprendendo com eles a cada dia, porque a gente aprende. Ah, o professor está lá para ensinar, tá, mas a gente aprende muito com esses alunos, aprende demais, né? A todo momento a gente está aprendendo com eles. Então, eu acho que eu consegui. Eu criei meus filhos, meu pai e minha mãe fizeram muito sacrifício, né? E meus filhos já nasceram, não exigiu tanto sacrifício da gente, né? Porque eu já estava encaminhada, efetiva, com as minhas aulas aqui dentro de Herculândia. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Pula para lá, para cá, dá aula aqui, dá aula ali. Mas eu acho que eu, assim, que eu me sinto uma pessoa realizada com aquilo que eu faço, com o meu salário. Sou realizada, sabe? Porque eu acredito que é um bom salário. Então, quando a gente busca, quando a gente luta, quando a gente tem foco, eu acredito, eu penso que a gente atinge os objetivos da gente. É claro que eu ralei muito. Eu acumulei cargo, eu trabalhava manhã, tarde e noite para poder ter uma aposentadoria mais decente, para ter uma velhice melhor, para eu poder dar uns passeios de vez em quando, para eu poder comprar meus remédios, enfim, o que eu preciso. Então, eu e minha família, né? Então, eu penso que foi através, né? Eu penso não, foi trabalhando, foi buscando. E é esse o conselho que eu dou para vocês. Que estudem, que aproveitem as oportunidades, né? E o cavalo, ele não passa arriado na nossa porta toda hora. Então, quando o cavalo passar arriado, monta nele. O que significa isso? Quando a oportunidade aparecer, aproveite, né? Ah, tem um curso assim, vai fazer, faz. A prefeitura está dando um curso, faz. Ah, tem curso de informática, faz. Ah, tem um laboratório de informática na escola, explore. Busque, leia, abre o livro. Eu quero falar só uma coisinha. A época, a minha época, a gente não foi época. Claro, quem tinha condições tinha coleções de livro. Eu não tinha. Na minha casa não tinha coleções de livro, porque mal meu pai podia comprar o livro usado do colega para eu usar esse ano. Era tudo com muito sacrifício. Mas o meu pai me presenteou, ainda pequena, eu tinha uns 6, 7 anos, aí quando eu entrei na escola, com um dicionário. Aquele dicionário, para mim, foi tudo. Aurélio, um dicionário pesadão, grosso, preto, eu tenho ele até hoje. Eu lia, às vezes eu perguntava para minha mãe, mãe, fala para mim o que é isso? Minha mãe falava assim, procura no dicionário. Você não tem um dicionário? E assim eu fui aprendendo a interpretar, ler, buscar. Eu sou craque no dicionário, viu, gente? Então é assim. Eu penso que o caminho é esse. Muito bem, Cleusa. Eu resumo que a sua trajetória é de uma vencedora. Você é vencedora, tá? Nós, professores, a gente tem trajetos diferentes. Pela a sua história, é vencedora, é um exemplo para os nossos alunos, sim, tudo bem? Então, eu quero agradecer a tua presença, né? Essa participação é muito importante, tá? Eu é que Muito agradeço. obrigado. Tá? Eu é que agradeço.